está. Frio aqui. Falei que tá indo, eu tô com frio. Ele acha ruim. Ele acha ruim, ele acha que todo mundo tem. Meu Deus, você é louvor, Senhor. Sim, meu Pai. Vamos louvar o Senhor com o hino 115? Os irmãos me ajudam aí. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu culpado quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu culpado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu culpado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu culpado quero estar assim na vinha do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar um corinho? Aí depois eu vou passar a oportunidade. Vamos cantar Jesus Convida? Me ajuda, irmãos. Jesus convida para os salvos viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos chama a viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos chama a viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. Muito breve lá no céu eu vou morar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar.
Glória a Deus. Vamos ter mais a palavra de oração. Vou passar a oportunidade. Vamos orar com a nossa irmã Ariane. Glória a Deus. Fala assim, meu Deus. Oh, Deus. Derrama unção, Deus. Sim, meu Deus. Derrama unção do teu poder, meu Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Gostaria de ouvir nosso irmão Jean. Salve, irmão, na paz do Senhor, amém? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tudo que nós temos é o Senhor que nos deu, né? Então é motivo de nós agradecer a Deus a cada dia, tudo que nós temos, né? Eu queria ouvir também uma palavra do nosso irmão Jorge. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Estamos alegres, né, irmão, por mais um domingo, a qual estamos aqui, né, para louvar, bendizer o nome desse Deus maravilhoso, que tudo tem feito por nós. Né? A palavra de Deus diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né? Tem feito, faz e fará. Eu quero aproveitar a oportunidade para louvar ao Senhor. Na realidade, eu gostaria de convidar os varões para estar louvando comigo. O hino de número 26 da nossa harpa cristã. Hino de número 26 da nossa harpa. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse a triunfal multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens jogadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Essa celestial melodia, que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Desmentores que levam à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel operar. Se é glorioso pensar na grandeza, os prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de ouvir o grupo jovem.
Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Sua bênção dou e jamais desistir. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. O anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Conjunto Shalom Adonai.
Conjunto Shalom Donai, salve os irmãos com a paz do Senhor. Pode. Para a igreja era apenas mais um culto normal. Para as irmãs que iam orar, era apenas mais uma oração. E para os jovens que ensaiaram para cantar no conjunto, era mais um louvor e que sentiriam a unção do Espírito Santo. Para o pastor era mais um sermão. Para as crianças era mais uma vez na escolinha iam aprender a lição. E para o pregador que foi convidado para pregar, e para o cantor que foi convidado para cantar, era mais uma vez. Era apenas mais um louvor, era mais um dia de adoração. Mas lá em cima algo acontecia, o céu estava em movimento, pois na ordem de Deus aquele culto não terminaria. Pode ser hoje o seu último culto, adore. Pode ser hoje a última vez que você canta no coral. Pode ser hoje sua última oração, então ore. Então pregue com alma. Pode ser hoje, então chore, adore, clame, exalte, pule e grite. Pode ser hoje, canta, prega, ora, fala em mistério e profetize. Pode ser hoje, se levanta, corre em busca das almas perdidas. Pode ser hoje, último dia. Hoje ninguém me segura porque eu vou louvar. Como nunca cantei, cada louvor quero cantar. Vou adorar. Deus vai mandar. Era mais uma vez, era apenas mais um louvor, era mais um dia de adoração. Mas lá em cima algo acontecia, o céu estava em movimento, pois na ordem de Deus aquele culto não terminaria. Pode ser hoje o seu último culto, adore. Pode ser hoje a última vez que você canta no coral. Pode ser hoje sua última oração, então ore. Então pregue com alma. Pode ser hoje, então chore, adore, clame, exalte, pule e grite. Pode ser hoje, cada pega, ora, fala em mistério. Pode ser hoje, se levanta, corre em busca das almas perdidas. Pode ser hoje, último dia.
Pode ser hoje o arrebatamento, pode ser hoje, clame, exalte, pule e grite. Pode ser hoje, canta, prega, ore e celebre. Pode ser hoje, louve. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Amém. Vou deixar outra oportunidade depois para as irmãs descansar a garganta, irmãs. Nós descansar a garganta. Vamos ter uma palavra de oração com nossa irmã Juliana, que está nos visitando hoje. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Vamos ouvir nosso irmão Tayan. E com esse louvor vamos tirar as ofertas. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu vou cantar hoje um louvor que nem eu nunca cantei. Eu ia falar que vocês não conhecem, mas nem eu nunca cantei. Vocês já sentiram a presença do Senhor hoje aqui? Pois eu quero que você hoje clame por fogo de Deus nesse lugar. Amém? Porque o seu Deus não é o Deus que se clama e não se ouve resposta. O seu Deus é aquele que queima o holocausto por completo. Aleluia! E hoje você quer ver fogo de Deus nesse lugar? Eu vou cantar um louvor, o refrão dele, na primeira vez que a gente cantar, você vai aprender. Aí você repete, amém? E alto, tá, igreja? Que é para o fogo descer, não é? Fogo, fogo, fogo. Assim que não desce fogo, não. Vira pedra de gelo, tá bom? É, fogo! Assim que fica bom. Fogo de Deus hoje aqui? Então você vai cantar comigo, hein? É fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. Mais uma vez você comigo. É fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. Escuta! Elias viu-se diante de uma grande situação, 850 contra um homem de Deus. Gritavam e clamavam de manhã ao meio-dia, e em vão eles gritavam e o seu Deus não respondia. Não, não. Elias dizia a eles: gritem mais alto, por favor. Quem sabe esteja dormindo ou talvez de mau humor. Mas eu digo a vocês, não há por que duvidar, porque o Deus que eu sirvo, o holocausto vai queimar. Vai queimar. Canta, canta, canta. É fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. Mais uma vez, você comigo. É fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. Mas canta forte pra esse fogo queimar.
vai pegar 4 cântaros de águas derramados no altar. E é só ficar ligado que o fogo vai queimar, vai queimar, vai queimar. O Senhor rapidamente o holocausto consumiu, fazendo o povo ver que outro Deus nunca existiu. Restou então a eles adorar a Jeová e gritar em alta voz que outro Deus não há, não há. O que tem aqui? É fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. Canta vocês! É fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. Agora eu te convido a ficar de pé sobre seus pés. Se levante se você pode, que eu ainda não senti o fogo queimar, mas eu quero sentir. Então levante as mãos, ninguém pode resistir. É só adoração, o louvor do povo aqui. Essa casa está cheia, saturada de poder. É só a igreja clamar que o fogo vai descer, vai descer. Por quê? Por quê? Por quê? É fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. Mais uma vez, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. É o quê? É o quê? Canta! É fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar, é fogo de Deus neste lugar. Sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre o pastor, sobre a minha vida. É fogo de Deus lá na tua casa, é aqui nessa igreja. É fogo de Deus neste lugar. É o quê? Fogo de Deus, fogo de Deus. Aleluia, agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de ouvir nosso irmão Rosivaldo, irmã Ana Lúcia. Irmã Ana Lúcia, irmão Rosivaldo. Eu cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor. Vou louvar o Senhor com o hino da harpa. Presta atenção para você. Era um pecador. 171, né? 171, né? Não? Vou abrir, não tem até lá. Apoia ali, ó, fica mais fácil. 71. 171. Ah, para mim, fica da mão de ocupar. Era um pecador. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou, que amor me concedeu Jesus. Celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Toda vez me morar a palavra santa.
Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Em Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, goza a salvação? Venha Cristo hoje receber o perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos teus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém, irmão. Que cada um de nós possamos estar aguardando a chamada do Senhor Jesus, né? Vai ser muito gostoso para aqueles que estão esperando esse grande dia, né? Mas para isso nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Vamos ouvir nossa irmã Evaldinha e a Milena. Depois vamos ouvir nosso irmão Luciano. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ferido lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e
nosso irmão Luciano, depois o Conjunto Shalom Donai. Só os irmãos na paz do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para curar e libertar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu, que vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida, aleluia, está guardada no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Grupo Shalom Donai.
agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que possamos, né, cada manhã, cada dia, pedir a Deus que renova, né, essa chama viva dentro de nós, né, que nós somos a igreja, né, essa chama tem que acender dentro de nós, para nós chegarmos aqui na igreja, sentir a presença do nosso Deus vivo e poderoso, né? Nós devemos pedir no nosso lar: Senhor, eu quero ir na tua casa, mas não quero sair do jeito que entramos, quero sair mudada, quero sair renovada do teu Espírito Santo, né? Por isso que temos que pedir a Deus: renova cada dia, Senhor, a tua presença em nossas vidas. Nos últimos dias que nós estamos passando, nós devemos falar isso sem cessar: Senhor, não deixa a minha fé, não deixa eu ficar sem fé, não deixa eu cair, me levanta cada dia, cada manhã, porque precisamos, irmãos. Jesus está voltando e cada dia a fé está esfriando mais, cada dia mais o povo está despercebido, o povo não está ligado com o Senhor, principalmente dentro do nosso lar e muitas vezes dentro da casa do Senhor, né? Estão aqui, mas a gente pode perceber, até com a gente mesmo, a gente está aqui, mas o pensamento está longe, a gente não está ligado com o nosso Deus. Outro dia, Deus falou que dentro da nossa igreja, usou uma irmã para falar: vamos ligar com o nosso Deus, nós devemos estar aqui, mas ligado com o Senhor. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Não é porque nós estamos aqui, não é sinal que nós vamos subir, não, irmãos. Nós não vamos subir, não. Muitos vão ficar dentro da igreja, porque está aqui, mas o pensamento está longe, está pensando no amanhã, enquanto a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus e não a nós, né? Devemos pensar em Deus, devemos ligar com o nosso Deus. Se nós ligarmos com o nosso Deus, duvido se a gente não sente a presença do Senhor. Se nós não ficar ligados na presença de Deus, duvido se nós não sente um ar que a gente fala, um abraço que a gente sente a presença do Senhor, um olhar que nossos irmãos nos dá, sentimos a presença do nosso Senhor, porque todos os movimentos nós sentimos a presença do Senhor, no vento, né? Nós podemos sentir a unção de Deus em nossas vidas, em todo momento, basta nós ficar ligados com o nosso Deus. Então vamos pedir a Deus que nós não venhamos sair daqui do jeito que nós entramos, que possamos sair cheio do Senhor e permanecer cheio do Senhor, porque não adianta também a gente ficar aqui cheio, sair da porta para fora, jogar tudo para fora, né? Falar coisa que não agrada a Deus, falar coisa que entristece ao nosso Deus. Então, do jeito que nós ficarmos aqui, do jeito que nós pedimos a Deus, que lá fora, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no colégio, onde nós estivermos, possamos sempre estar vigilantes, buscando ao Senhor, porque o Senhor está próximo, o Senhor está voltando. Muito breve o Senhor vai voltar. Então a gente não sabe se vai ser num culto, se vai ser na nossa casa, se vai ser no aniversário de alguém. Então vamos ficar ligados com o nosso Deus. Vamos pedir a Deus, mesmo quando a gente estiver na nossa casa despercebido, nós possamos sempre estar ligados. E o Senhor pode vir agora. Ah, Senhor, se a gente estiver falando ou fazendo alguma coisa que não agrada o Senhor, me perdoa, Senhor. Porque se o Senhor voltasse agora, eu não ia, né? Que nós possamos estar ligados com o nosso Deus a cada dia. Eu quero convidar o Vanderlei aqui na frente para orar para o pastor Valci. E eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus. Rapaz, Senhor, né? Parece que a Val está pensando que eu vou embora, né? Mas o endereço certo mesmo, a minha ida, a maior ida vai ser ida. Se por causa for nesta noite de vitória, de conquista, não é na terra, é para o céu de glória. Isso aí, eu creio que todos vocês dão um beijo, né? Olha que louvor e adoração, escola bíblica dominical, né? Lugar tão abençoado, lugar pequeno, mas abençoado por Jesus Cristo. Né? A igreja ficou logo de esquina, né? Graças a Deus, muito bom. Louvor e adoração ao nosso Deus. Juntamente comigo, a igreja do Senhor, vamos entregar o nosso bispo nas mãos do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. O Senhor recebeu a adoração, aleluia, da tua igreja, do teu povo, abençoado juntamente com o pastor. Agora entrega o nosso pastor na palma das tuas mãos.
vai estar pregando a tua santa palavra, que é poder, que transforma, que salva, que cura, que liberta e coloca Satanás para correr os demônios, que tem autoridade sobre a morte, aleluia, que dá autoridade ao anjo da igreja e à tua igreja para pregar este evangelho. Obrigado, Pai Santo, mais uma vez, a pregação da tua palavra. O vizinho da direita, da esquerda, aleluia. E todos nós juntos aqui, a tua igreja, vai ouvir a santa, bendita palavra do Senhor. Dá mais a unção ao teu filho, a autoridade. Unge o seu pulmão, aleluia. Seja aquecido pelo teu poder, aleluia. Haja graça, porque é para o Senhor. Ah, Pai Santo, como é bom sentir segurança, como é bom é ser salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. É bom demais, aleluia. Nós almejamos o céu. Ah, meus amados irmãos, aleluia, com a igreja do Senhor, juntamente com o pastor, vamos cada dia, pela manhã, pela tarde, ao meio-dia, almejar céu, 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 céu. Trabalhar assim no nosso dia a dia, mas ligar no trono da graça do nosso Deus. Entregamos nosso bispo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui para o adorar, para bendizer o seu santo nome. E Deus colocou no meu coração uma palavra que durante a semana eu meditei nessa palavra e eu fico a pensar como os dias hoje, né, os dias em que estamos vivendo, está se manifestando atitudes, está se manifestando desejos como lá no tempo de Jesus. Às vezes nós ficamos pensando, surpreso com algumas atitudes, pensamentos ou desejo, né, de pessoas que nós às vezes conhecemos e às vezes ficamos surpresos com a atitude, ficamos surpresos em saber de alguma coisa, né? Ou ver, quem sabe, mas lá no tempo de Jesus também já acontecia. Já acontecia. Nós vivemos um contexto de grandeza nos dias atuais. Pessoas que querem ser grandes, pessoas que querem aparecer, pessoas brigando por ministério, brigando por uma cadeira no púlpito, mas não conseguem enxergar almas morrendo. Pessoas que estão preocupadas com a aparência, como vou apresentar-me, e será que é esse o propósito de Deus na nossa vida? Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos estar lendo do versículo 33 ao 37. Porque já no tempo de Jesus, estas coisas aconteciam. Irmãos, nós devemos almejar crescer na graça e no conhecimento, mas nunca devemos almejar ser grande, porque conhecer da palavra de Deus, sentir a graça de Deus, nos torna desejosos de ser pequenos, para engrandecer o nome do Senhor. É isso que a Bíblia diz. João escreveu
Importa que ele cresça e que eu diminua. Todos encontraram? Marcos capítulo 9, versículos 33 ao 37, nos diz assim: chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços e disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém? Irmãos, havia já uma discussão quem era o maior entre os discípulos, entre os apóstolos. Eles estavam seguindo a Jesus, todos foram chamados por ele, mas havia pensamentos diversos, havia intenções, havia pretensões, havia diversidades no meio dos discípulos, do ministério que Jesus estava formando ali, no período em que ele estava cumprindo o propósito do Pai na terra. E naquele tempo, diz a Bíblia, que Jesus percorria por cidades e aldeias. Jesus, por onde passava, realizava maravilhas, fazia milagres, e o nome de Jesus era cada vez mais afamado. Havia comentários, falavam acerca de Jesus, do que havia acontecido, do que ele havia feito. Muitos criam, outros perseguiam por esta causa, mas os discípulos acompanhando, eu creio que eles estavam entre eles pensando: será quem de nós é maior? Será quem de nós é mais considerado ou reconhecido? Quem sabe pela multidão, ou quem sabe por Jesus? Quem sabe ele tem uma tendência por algum de nós, ou ele se importa mais, ou ele enxerga algo superior em algum de nós. E eles discutiam pelo caminho, quando caminhavam, depois de haver passado por uma situação complicada. Se os irmãos voltarem no texto anterior, os irmãos vão entender que estavam ali nesse texto um homem, um pai desesperado, trazendo um filho possesso, e apresenta aos discípulos, e eles não conseguem expulsar o demônio do rapaz. E aqueles homens começaram a discutir com eles a respeito do motivo e por que razão isso não havia acontecido. E de repente Jesus chega, e eles se voltam para Jesus, reverenciando a chegada de Jesus, cumprimentando, sentindo de perto. Eu creio que quando Jesus chegava, até arrepios aconteciam. Por quê? Porque ele tinha poder, autoridade, e eles conheciam já a sua fama. Sabia que por onde ele passava, ele fazia maravilhas, ele operava milagres, ele ressuscitava mortos. Eu creio que quando Jesus veio chegando, eles temeram até em continuar a discussão,
com os discípulos. E Jesus pergunta imediatamente: o que está acontecendo? E eles então vão explicar: trouxemos um menino possesso, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Interessante que Jesus pergunta pelo menino, procura saber quem era, e eles apresentam o rapaz para Jesus. Mas quando aquele rapaz viu a Jesus, ele se debateu fortemente com violência e caiu no chão. O demônio agitou nele e ele caiu, diz a Bíblia. E Jesus pergunta para o pai desse rapaz: há quanto tempo isso acontece? E ele diz: desde a infância. Por muitas vezes ele o joga no fogo, por outras na água, tentando o matar. E Jesus ordena o demônio para sair. E diz a Bíblia que aquele demônio, com muita violência, se agitou e deixou o jovem como morto. E saiu. Ele não resistiu à ordem do Senhor. Ele não resistiu o poder da palavra de Jesus. Mas o menino ficou como morto. Aí você começa a perceber que batalha espiritual não é brincadeira. Você começa a perceber que batalha espiritual é mais do que falar em nome de Jesus, é viver com Ele e receber a autoridade dEle. E os discípulos ficam constrangidos e saem dali e com vontade de perguntar a Jesus, com vontade de saber o que havia acontecido. E eles perguntam para Jesus: por que não expulsamos o demônio? E diz a Bíblia que Jesus responde: porque este espírito maligno só sai com jejum e oração. Era uma prática constante de Jesus, jejum e oração. Era uma prática constante. Às vezes nós passamos anos e anos sem jejuar. Oramos como se fosse uma repetição, como se fosse um hábito. Jesus não tinha o hábito de orar. Jesus tinha prazer em conversar com o Pai. Às vezes nós assumimos hábitos de dobrar os joelhos. Nós assumimos hábito de orar em determinados horários. Nós assumimos hábitos ou criamos hábitos em nossa vida, mas simplesmente hábitos, religiosidade, e às vezes estamos sem prazer de conversar com Deus. E a Bíblia diz que enquanto nós não nos achegamos por inteiro, nós não o acharemos. Ele usa o profeta Jeremias e diz ao povo: se me buscardes, me achareis, quando me buscardes de todo coração. Dobrar o joelho não significa que você está em sintonia com Deus. Gritar alto não significa que você está em sintonia com Deus. Aderir métodos não significa que você está em sintonia com Deus.
Mas quando você se rende a Deus com sinceridade, quando você clama ao Senhor com sinceridade, com um coração aberto, porque Ele conhece aqui dentro, irmãos. Ele não conhece as nossas palavras quando expressamos. A Bíblia diz que Ele nos conhece por dentro. Antes que haja palavras. E às vezes assumimos um pôster, aderimos posições e dizemos: eu estou ali. Espera aí, mas como eu estou? Como eu estou me achegando a Deus? Talvez eu esteja chegando diante de Deus e pensando assim: eu devo ser o melhor, eu devo ser o maior classificado por Deus. Talvez isso surge na mente do ser humano, como aconteceu com os discípulos que estavam ali juntos com Jesus e discutiam no caminho quem deles era o maior. Interessante que eles não falaram para Jesus ouvir. Isso prova que Jesus conhece sem que haja palavras. Isso prova que Jesus conhece a intenção. Ele não precisa de ouvir palavra. Ele conhece a intenção. E Ele sabe da intenção do coração de cada um de nós. Como chegamos aqui, qual o nosso propósito, qual a nossa intenção, qual é o desejo do nosso coração? Adorar a Ele, render graças a Ele, oferecer um verdadeiro culto racional. Paulo convidava os romanos a oferecer um culto racional. Às vezes nós queremos oferecer um culto, mas sem pensar no que estamos fazendo. Às vezes nos preocupamos com a música e não com a adoração. Nos preocupamos com as palavras e não com a adoração. Nos preocupamos com o discurso e não com a adoração. Nós precisamos chegar neste lugar com uma intenção única. Se eu falar, Senhor, que seja para a Tua glória. Se eu tiver a oportunidade de entoar um louvor, que seja para a Tua glória. Porque o meu desejo neste lugar, ó Deus, é Te adorar. Eu quero me apresentar a Ti como um verdadeiro adorador. Eu não quero estar aqui por costume. Não quero estar aqui por religiosidade. Eu não quero estar aqui, Senhor, apenas por hábitos. Eu tenho o hábito de ir à igreja aos domingos. Irmãos, Jesus disse para a mulher samaritana que o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele não procura hábitos. Ele não procura religiosidade. Ele não procura belos discursos. Ele não procura voz bonita. Ele não procura quem canta melhor. Ele procura quem o adora de verdade. Isso que Ele procura. Isso que Ele está a procurar. E Ele tem achado um verdadeiro adorador em você. Ele tem achado em mim um verdadeiro adorador. É isso que Deus tem achado em mim. É isso que Deus tem achado em você? Ou será que eu quero ser visto por alguém, reconhecido, aplaudido? Quem sabe esse é o desejo do meu coração, ao invés de desejar adorar a Deus.
Irmão Jean cantou que eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. É verdade essa nossa expressão? Ou será que nós estamos apenas usando palavras? É verdadeiro essa nossa expressão? Ou nós estamos com o coração distante do Senhor? Ou nós estamos na situação de um povo que se apresentavam a Deus, que em meio à adversidade rasgavam as suas vestes como hábito? Parece que nós estamos vivendo um tempo semelhante àquele tempo em que Deus usa o profeta para dizer a esse povo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Às vezes nós estamos habituados a alguma coisa, nós criamos o hábito, mas nós precisamos adorar. Essa precisa ser a nossa intenção, o nosso desejo. Essa precisa ser a nossa posição. Já no tempo de Jesus, eles discutiam entre eles quem era o maior. E hoje nós estamos vivendo um contexto que isso parece ter se tornado legal. Legalizaram a formalidade e o engrandecimento humano e desprezaram a glória de Deus. Legalizaram grandes líderes, reconhecido altamente, legalizaram diante do povo e esqueceram da glória de Deus. Mas nós precisamos aprender a fazer grande o nome daquele que verdadeiramente é grande. Nós precisamos aprender a exaltar o nome daquele que a Bíblia diz que não há outro nome em cima no céu, nem embaixo na terra, que possa dar salvação. Somente nesse nome é que nós alcançamos vida. Somente nesse nome. Esse nome verdadeiramente é grande. Não é grande em letras, é grande em poder, é grande em ação, é grande em glória, é grande em exaltação, porque Ele é Deus. Esse nome verdadeiramente é digno de toda a exaltação, de toda a honra e de toda a glória. Mas os discípulos pensavam, questionavam entre eles quem poderia ser o maior, ou qual deles era o maior. Quem sabe existem questionamentos como este nos dias atuais. Quem sabe existem reuniões onde alguém pensa: quem será o melhor, o maior? Quem vai ser aquele que vai conquistar mais, que vai chegar mais alto? Você quer chegar mais alto? Então desça. Comece a descer. Porque quanto mais você descer na presença de Deus, mais alto você vai chegar. Porque nós só conseguimos subir quando descemos primeiro. É invertido na ótica humana. Você precisa subir para depois descer.
Não é verdade? Se você não subir, não tem como você descer. Mas na ótica de Deus é o contrário. Você precisa descer para depois subir. E quando o homem sobe primeiro, Deus manda descer, como Jesus disse para Zaqueu. Ele subiu primeiro. Ele desejava ver quem era Jesus. Mas quando Jesus chegou, Jesus não disse: olha daí de cima, sou eu. Ele disse: desce depressa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a linguagem de Deus, quando nós abraçamos a sua proposta, porque não existe outro meio para subir, porque primeiro precisamos descer. Zaqueu sobe porque queria conhecer Jesus. Jesus manda ele descer porque queria pousar em sua casa. E quando o homem desce, recebe a Jesus com alegria e sente a necessidade de mudança na sua vida. Interessante isso, irmãos. Que Zaqueu desce e sente imediatamente a necessidade de mudança na sua vida. Ele era mal visto, não era reconhecido como alguém que valesse a pena, e por sua causa questionaram acerca de Jesus, dizendo que Jesus entrava na casa de pecadores, comia com pecadores. Mas ao contrário da ótica humana, Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. No dia em que você descer, sentir a necessidade de mudança na sua vida, eu tenho certeza que a salvação vai chegar na sua casa. No dia em que você descer e sentir as suas misérias, a sua necessidade, a sua dependência de alguém que é maior do que você, de alguém que está acima, que está num nível elevado, porque é santo, eu tenho certeza que nesse dia você vai perceber, você vai sentir salvação chegando na sua casa. Mas os discípulos caminhavam pensando quem seria o maior. Interessante que Jesus não ouviu, mas sabia o que estava acontecendo. E a Bíblia diz no texto em que lemos que ele chamou os 12. Ele chamou os 12. Ele poderia ter chamado, se fosse 1 ou 2 conversando acerca, ele poderia chamar os 1 ou 2. Não, ele tem prazer em nos ensinar. Ele tem prazer em levar-nos a entender o seu propósito. E diz a Bíblia que ele chama os 12. Ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Aleluias. E servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus dá uma lição para os discípulos naquele momento, com a sua própria vida.
a Bíblia diz que ele se humilhou, que ele desceu às partes mais baixas, que embora muitos reconheciam os seus milagres, as maravilhas que realizavam, outros estavam buscando a oportunidade de eliminá-lo. Enquanto alguém reconhecia Jesus como Filho de Deus, outros diziam: ele expulsa demônio por Beelzebul. E ele veio para servir. Ele disse: o Filho do Homem veio para servir. Ele não veio para ser servido. Hoje, às vezes, nós queremos ser servidos. Nós queremos ser destaque. Queremos ter uma posição elevada. Ser reconhecido como tal. Enquanto Jesus veio para servir. Sendo Filho de Deus. E nele, somente nele, é que nos tornamos filhos de Deus. Não somos legítimos, nos legitimamos nele. Ele era Filho de Deus, legítimo, no livro de João, o unigênito do Pai. Mas no livro de Romanos, ele já havia nos abraçado como filho. E a Bíblia diz que ele era o primogênito entre muitos irmãos. Como Deus é maravilhoso, como a história muda quando o Senhor nos abraça e quando nós somos abraçados por Ele verdadeiramente e reconhecemos e entendemos. Aí Jesus chama os discípulos e diz isso. Talvez tenha dado até congelamento naquele momento. Talvez os discípulos se sentiram decepcionados, mas nós achamos que seríamos grandes, porque estamos seguindo a Jesus. Ele diz que se quisermos ser o primeiro, seremos o último. E servo dos outros ou dos demais. Lançando mão numa criança, Jesus colocou no meio deles e tomou nos braços e disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mãe. Agora Jesus dá um exemplo de inocência, simplicidade, o que às vezes nos falta. Às vezes a malícia nos consome. Às vezes os maus pensamentos destroem. Às vezes achamos, pensamos, e nós não temos que achar, não temos que pensar em quem somos ou deixamos de ser. Nós temos que pensar quem é este que nos abraçou. Porque às vezes nosso pensamento nos leva muito distante de Deus. As nossas intenções nos levam muito distante de Deus. A maldade que entra, que invade o coração do ser humano, o afasta de Deus. E ele acha que é alguém ainda. Ele se sente capaz, se sente o máximo, se sente superior, enquanto a maldade que está dominando está lhe destruindo e ele não consegue enxergar. Irmãos, Jesus diz: qualquer que recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim.
E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Irmãos, precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque enquanto estivermos despercebidos, enquanto passarmos o culto com a atenção voltada a outras coisas e não a palavra de Deus, nós vamos ficar sem receber nada. Porque às vezes nós ocupamos o tempo do louvor, nós ocupamos o tempo da adoração a Deus, fazendo aquilo que nós achamos melhor. O dia em que aprendermos a ocupar o tempo que estamos na casa de Deus com a adoração, eu tenho certeza que vamos ter o culto que pode ser o último culto, mas vamos sair ao encontro do Senhor na glória. Vamos ter essa convicção. Vamos vivenciar isso com alegria. Por quê? Porque nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Enquanto estivermos despercebidos na casa de Deus, o culto vai ser só mais uma reunião. O culto vai ser só mais um encontro. Não vai ser adoração a Deus, não vai ser um culto, porque culto é louvores, adoração a Deus. Enquanto nós estivermos no caminho pensando em outras coisas, nós não vamos tomar posse do que Deus tem para nossas vidas. Enquanto nós estivermos cocheando entre dois pensamentos, não vamos ver a glória de Deus. Enquanto não depositarmos nele a nossa fé e a nossa confiança, não vamos desfrutar de tudo aquilo que ele tem reservado para nós. Mas eu sei que Deus tem reservado muito mais do que já vimos e ouvimos, muito mais do que o que subiu ao nosso coração, para revelar aos seus. Ele tem muito mais que isso. Então vamos ficar atentos à palavra de Deus. Vamos buscar a presença do Altíssimo e vamos adorá-lo como ele é digno de ser adorado. Vamos esquecer o caminho ou a discussão do caminho, como os discípulos, e vamos descer na presença do grande eu sou, porque ele é Deus. Vamos esquecer a discussão do caminho. Vamos esquecer a reunião de família, porque quando reúne a família é para a gente bater papo. Quando estamos na casa de Deus é para adorar a Deus. Vamos esquecer lá fora e vamos focar no que viemos fazer aqui. O que viemos fazer aqui, irmãos? Qual é a resposta que você pode me dar nessa noite? O que eu posso te responder? O que eu vim fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Você veio adorar? Você veio exaltar o nome do Senhor? Ou veio para o encontro de pessoas que respeitam, de pessoas que abraçam, de pessoas que sorriem? Isso nós fazemos quando encontramos em um encontro de amigos. Nós fazemos quando encontramos no encontro de família. Nos abraçamos, sorrimos, conversamos. Mas nós viemos aqui para adorar a Deus. Enquanto não conscientizarmos disso, o culto vai ser só mais uma reunião. Vai ser só mais um motivo para discutir quem é, quem vai ser, como vai ser, que dia vai ser. Que o dia de adorar seja hoje, que o dia de adorar seja agora,
porque foi para isso que o Senhor nos permitiu estar aqui. Estar aqui foi para isso que Deus nos permitiu estar neste lugar. Amém, irmãos? Então vamos buscar Ele, vamos adorar a Ele, vamos exaltar Ele, e o resto vamos deixar para quando sairmos daqui de dentro, porque aqui viemos para adorar. Amém? Irmãos, nós estamos chegando ao término do nosso culto.